Atenção! A Carol chegou no Litoral Norte. É isso mesmo, as óticas Carol chegaram ao Litoral Norte. Na Carol você encontra uma grande variedade de armações para o seu óculos de grau e as mais modernas lentes de contato. E não é só isso, na Carol você encontra as melhores marcas de óculos de sol do mercado. Óticas Carol, sempre com grandes novidades e promoções em 2 endereços. Em Tramandaí, na Avenida Emancipação 387 e em Capão da Canoa, na Paraguaçu 2146, loja 3. Tendência Entrevista aqui no Hotel Samburá, às vezes com o mar ao fundo, às vezes com a Barra e Tramandaí ao fundo. E hoje, Tramandaí está ao fundo porque o Aníbal está aqui com a gente. E o Aníbal estando conosco, naturalmente, as notícias boas lhe acompanham. Aníbal, que prazer mais uma vez. Prazer é nosso, Cláudio. O nosso muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O nosso boa tarde a todos, né? Com essa beleza de natureza aqui, essa visão perfeita aqui, né? Do que é bom na vida, né? Estamos aqui então para esclarecer algumas coisas a respeito do nosso trabalho na administração municipal de Tramandaí. Tá bom. O Aníbal é a pessoa responsável mesmo pela organização dos conselhos municipais de Tramandaí, por essas coisas ligadas ao social do governo. Digo ao social quando os conselhos levam a participação do cidadão na administração municipal. Uma vez eu dizia ao prefeito Galto, eles diziam que o senhor faria um governo naturalmente de um partido que está na direita, e na verdade o partido do prefeito, que é um partido de campos diferentes, até mesmo do Partido dos Trabalhadores, que se diz é um partido completamente inserido no ambiente social. No entanto, tem lá o Aníbal, que vem do campo do trabalhismo, que vem do campo do Partido dos Trabalhadores, e que é a pessoa responsável pelos conselhos municipais, e que agora tem novidades, e que é importantíssimo esse trabalho, que todas as prefeituras devem tê-lo. E o Aníbal explicou uma vez aqui que isto demanda depois recursos, não é, Aníbal? Quando os conselhos estão organizados. E o Aníbal vai nos explicar hoje aqui quais são os próximos passos e o que anda acontecendo nessa área de conselhos, que as pessoas conhecem muito o conselho tutelar, mas é uma série de conselhos. Exato, são... Tramandaí hoje, como nós já colocamos aqui em outra oportunidade, Tramandaí hoje conta com 33 conselhos e a possibilidade, Cláudio, de aumentar esse número de conselhos. Até porque os conselhos, na verdade, eles abrem um espaço, né, para um diálogo com a comunidade, com os seus segmentos, de uma forma da comunidade participar das ações do governo, né? Uhum. E o governo vem trabalhando fortemente essa questão de participação, né, junto por intermédio dos conselhos, né? É um governo que vem atuando para estruturar os conselhos, para que os conselhos façam esse diálogo com a sociedade, com os seus segmentos. Então, nós temos ali um governo, como tu bem falaste, ali, um governo que diria-se um governo de direita, né? Se vê um governo do campo direita, né? Do campo de direita, mas nós temos uma composição ali de nossos aliados junto ao governo, né? Do governo do campo de esquerda, do campo de direita, mas com um foco no desenvolvimento do município de Tramandaí. Essas questões elas vêm superando, nós conseguimos isso no dia a dia dentro do nosso trabalho e principalmente dentro dos conselhos, superar essa questão interna de questão partidária e com um propósito maior do que Tramandaí está acima disso, que nós precisamos muito trabalhar em prol da comunidade de Tramandaí. Esse é o nosso papel hoje, independente da questão partidária. Claro, se tem os seus campos ideológicos, se tem as suas posições, né? Mas se tem em foco hoje a cidade de Tramandaí. As pessoas falam muito às vezes, mas não, porque o governo do estado é de tal partido, o governo do município já é outro. Mas quando todos os homens de bem, independente de siglas que tenham, que carreguem e que defendem, e do seu campo ideológico, se juntam, como foi e é o caso de Tramandaí, é o caso aqui do município de Imbé, é o caso, eu acho, da maioria dos municípios brasileiros hoje, e até do próprio governo brasileiro, que vai operar uma coligação no Congresso agora para aprovar as suas coisas, esse novo governo que lá está, tudo acontece bem porque existe o diálogo, não é, Aníbal? Tu tem participado dessa discussão e dessa caminhada, digamos, positiva da área do campo político, da área política, não é? O que tem para os próximos dias? O que anda sendo organizado aí a título de conselhos?
Bom, Cláudio, os conselhos é um movimento, eu diria um movimento frenético na cidade, porque são 33 segmentos que passam ali pelos conselhos e isso é um cotidiano rotineiro da movimentação da máquina que passa por ali. Nós temos agora, nos próximos dias ali, a movimentação com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o CONDICA, onde nós temos lá para outubro, né, a eleição do Conselho Tutelar, como tu falaste ali, que de regra quando se fala em conselho, O Conselho Tutelar. é o Conselho Tutelar. É o mais famoso. É o mais famoso, né? Mas na verdade não é o Conselho Tutelar, são vários. Inclusive um conselho, que é o CONDICA, o Conselho da Criança e Adolescente, que é o conselho que rege todas as regras do Conselho Tutelar. Então ele é administrado por um outro conselho, né? Que é o Conselho de Políticas Públicas, que é o controle social que age em cima do Conselho Tutelar. E aí o Conselho Municipal, ele é o responsável por esse processo de organizar esse processo eleitoral, ele é o responsável por todo o processo da eleição do Conselho Tutelar. Isso nós temos agora um período pela frente aí, que 6 meses que antecede a eleição em outubro, nós temos que estar com o processo na rua pronto, né? Com a campanha, inclusive, com publicitação, com edital de convocação. Tudo isso é um trabalho que passa na mão do Conselho da Criança e Adolescente. É um trabalho que nós já começamos a organizar, já começamos a preparar. Isso depende de uma série de requisitos, é um processo burocrático, demorado, né? E quando chega no dia da eleição do Conselho Tutelar, a gente está com esse processo todo bem organizado. Isso é um trabalho nosso, junto com o Conselho, lá na Sala dos Conselhos. Esses dias nós conversávamos lá, tu falava do passado e das questões de quando tu morava em casa com a família e da caminhada dos familiares e tal, e tu é um homem que vem do trabalho, vem da classe trabalhadora e segue sendo um trabalhador. Essas interferências sociais, no bom sentido benéficas, com os conselhos, com a atenção que está sendo dada ao menor e ao adolescente, à infância no Brasil nos últimos anos, foi dada no governo passado e esse aí entra agora com um discurso diferente, mas também mantendo essas coisas. Quanto tempo, Aníbal, para se ter um efeito social realmente de todas essas ações que a sociedade brasileira vem fazendo agora, tu que vem desses campos atuantes das áreas sociais, das áreas trabalhistas, o que é uma década, 2? Olha, com o menor e a infância, a criançada? Exato. Eu não me atreveria aqui a dar uma previsão de data, porque nós temos um período de longo abandono dessas políticas sociais em cima da criança e do adolescente. Isso é a história do país. Foram décadas. Foram décadas. Eu vou te dizer que foram séculos. É verdade. Desde que você pega lá a lei do ventre livre, aí você já começa a criar esse problema do menor abandonado na rua. Aliás, uma vez eu vi uma entrevista de um senador já da República aposentado, que ele dizia que a lei do ventre livre livrou aqueles que já não nasciam mais escravos, mas também criou uma grande fábrica de marginais e desvalidos. Exato, ali nós colocamos as crianças na rua e começamos a criar essa malha de crianças desassistidas pelo Estado, né? Então, isso é um trabalho que eu repito aqui, eu não teria o atrevimento de colocar 1 década, 2 décadas, nós culturalmente precisaríamos de uma geração para mudar. Não, uma geração é pouco, uma geração está em 15 anos, nós precisaríamos 2, 3 gerações. Eu espero que este governo que está chegando não interrompa esse processo que nós vínhamos construindo, essa malha de proteção. Algumas coisas ali se perderam ao longo da implantação do ECA, ok, mas nós precisamos afinar esse processo, melhorar ele e continuar nesse caminho para que a gente saia desse processo de marginalidade que está na rua com a criança e o adolescente. Isso é um processo longo, demorado, nós temos que mexer em questão cultural, questão socioeconômica, a questão fundamental para mim hoje é a questão da família, porque ao longo aí assim nós vamos falar em década, nas últimas 3 décadas nós perdemos fomos perdendo ao longo do tempo a estrutura de família. Por uma série de razões, por questões socioeconômicas também, a mulher no mercado de trabalho, inserindo ela nesse processo, e a família, enfim, foi mexendo na estrutura da família. Isso tudo é uma coisa que não vai se resolver do dia para a noite, nós temos que, algumas coisas, começar a reorganizar. Vínhamos num processo, espero que este governo que está aí continue aplicando recursos, continue aplicando políticas públicas, projetos que venham ao encontro desses nossos pensamentos. Agora, eu quero te dizer que é um processo complicado,
porque o que se vê no cenário hoje, no contexto da política nacional, não me parece que as coisas vão andar por esse caminho. Até porque a gente já tem recebido informações do corte de verbas em cima dessas relações com os conselhos nacionais, né, que cuidam da distribuição desse recurso em cima desses projetos que são desenvolvidos pelas comunidades, pelos municípios e pelos estados. Me lembro que desde os anos 80, eu ainda bem jovem lá, a gente via aqueles filmes americanos e aquela juventude americana bonita, viçosa, seus carrões indo para o colégio de automóvel, e aí tu pega e vê filmes dos anos 40 e dos anos 50 e dos anos 60, eles já vinham desenvolvendo isso. O cara, para jogar, por exemplo, lá no time da UCLA, ou para jogar lá no time de basquete da faculdade de Yale, ele tem que estar bem de nota, senão ele não joga, nem lá no primário, nem no ensino médio, nem lá, ele não participa, ele tem que ter formação intelectual e também esportiva. O esporte lá não é um objetivo, ele é um fim para levar o cara ao verdadeiro objetivo, que é o cara ser um executivo com 25, 30 anos de idade, coisa que aqui... A exemplo do que tu está falando, nós notamos hoje que as agremiações na área de esporte, elas investem na educação, não só na área do esporte, mas com a condição de que a criança venha num crescimento intelectual junto àquela qualidade de esporte que ele tem. Porque senão, se você pegar uma criança, nós vamos colocar o futebol. E a gente olha agora nos últimos anos quanto o jogador de futebol ele se qualificou na intelectualidade, né, e no meio esportivo. Como mudou, né? Como mudou. Nós vamos pegar o futebol de 70 lá, que nós conhecemos nessa época. Não é verdade? O professor disse aí que... Não, então, e a gente vê que esse investimento... Ele tem que existir, né? E isso tudo passa por esse processo que eu falei, processo de família, processo de investimento em projetos, na educação da criança. Na verdade, da criança é quando ela chega aqui, né? Quando ela chega no mundo, nós já temos que começar a investir nela, não no processo de construção na área de educação, mas no processo de acolhimento, de como é que nós tratamos o nosso ser humano. Nós estamos perdendo terreno nessa área aí, né? Hoje as coisas estão muito complicadas. Eu espero que a gente consiga, através de um diálogo muito profundo com a sociedade, consiga, através dos conselhos, né, através das instituições que estão aí para fazer esse trabalho, a própria sociedade se aproprie mais um pouco das nossas crianças, dos nossos adolescentes, de uma forma geral, porque a gente consiga reverter esse quadro tão ruim que está na rua hoje. Os conselhos tutelares, eu digo que cada município tem o seu, não é, Aníbal? E ele é eleito num modelo muito interessante. Um dia eu dizia para eles aqui que os americanos lá têm uma ideia muito interessante, que o delegado, o xerife do condado é eleito. Ele é eleito, ele é um membro da sociedade que é eleito para tomar conta da sociedade. Se o cara se candidatar aquilo ali, passou lá pelo exército americano, pela marinha ou pela aeronáutica, preencheu os requisitos, ele pode se candidatar a xerife e ser o xerife do condado, né? O condado de Jackson deu xerife, aquelas coisas, né? Aqui é diferente. O conselho tutelar, aqui o conselheiro que está mais próximo desta área, assim, de manutenção, digamos, das questões de segurança da sociedade, com os jovens e também com as crianças, os adolescentes, enfim, é eleito. É bem qualificado hoje, é bem especializado o conselheiro tutelar, ou isso é uma caminhada que também evoluirá num futuro próximo? Os que estão aí estão dando conta. Eu não estou falando isso para criticar ninguém, mas uma pergunta mesmo, porque o que precisa para ser conselheiro? Cláudio, hoje na verdade, a legislação ela é muito branda sobre essa qualificação e exigência do indivíduo que vai lá se propor a disputar um pleito dentro do conselho tutelar. Nós estamos com uma proposta agora em Tramandaí, estamos elaborando ela, trabalhando num projeto de lei para que a gente consiga exigir um pouco mais daquele cidadão que está se disponibilizando a participar desse pleito, para que ele faça um trabalho dentro do conselho também com mais qualidade. Afinal de contas, ele está lidando com a criança e com o adolescente. E nós notamos assim, nos últimos anos, a interferência política dentro do processo de eleição do Conselho Tutelar é muito forte, Cláudio. Ah, é? É muito forte. Eu não sabia disso. Isso talvez... como é que eu poderia dizer? É um movimento que está se tornando como um processo natural. A participação política dentro do processo eleitoral do Conselho Tutelar. O conselheiro pode ter partido?
Pode, nada impede dele... Não, mas o partido concorre lá? O que ocorre? Vamos lá, na prática, na realidade, no dia a dia ali. Quando você pega uma eleição do Conselho Tutelar, você vai ver que as pessoas elas têm um vínculo partidário. Elas têm um vínculo, elas têm o partido político, ele está por trás, fortemente. Talvez, eu não sei se alguém tenha dito isso aqui ou alguma outra vez. Não. Mas isso é uma realidade, isso é a realidade. Isso é a realidade. Eu, particularmente, acredito que nós precisamos também evoluir nessa questão do Conselho Tutelar e que a gente consiga, lá no futuro, chegar num outro processo de qualificação e de eleição, talvez na eleição, talvez o próprio servidor de quadro de cargo efetivo. Funcionário concursado para possa temporariamente ocupar. Que possa temporariamente ocupar. Pessoas direcionadas com conhecimento dessa área. Porque o que acontece? As pessoas vão, e com certeza as pessoas... É uma missão. É uma missão você chegar no Conselho Tutelar e as pessoas acabam lá se qualificando muito bem, desempenhando a sua atividade muito bem, mas a gente vê que ainda falta muito para atender as demandas. A própria estrutura do Estado às vezes fica, e quando eu falo em Estado, eu falo no Estado de forma geral, falta ainda muita estrutura para tudo isso. Nós temos dificuldade, às vezes, de inserção do Conselho Tutelar dentro das áreas de vulnerabilidade. Você pega um conselheiro, muitas ações do Conselho Tutelar, muitas vezes eles vão para a rua para executar uma ação ou uma apreensão de um menor, tem que ir com uma guarnição da brigada, uma guarnição da guarda municipal, porque é um trabalho difícil, é um trabalho até às vezes de risco. E o que a gente nota? Que há dificuldade de qualificar essa pessoa que vai lá, que vai ser o conselheiro em todas as áreas. Muitas vezes ele é até emocionalmente despreparado para aquela função, que é muito difícil. É complexo. Nós estamos fazendo um projeto de lei onde nós estamos tentando, de uma forma, ampliar essa qualidade das pessoas que vão concorrer ao Conselho Tutelar, trazendo mais alguns requisitos, porque na verdade a lei ela é bem simples, ela te pede 3 requisitos: morar no município, ser idôneo e maior de idade. Esses são os 3, você preencheu os 3 requisitos, óbvio, isso os atributos da pessoa, morar em um local, ser maior de idade ali e ser uma pessoa idônea, está qualificado para concorrer ao Conselho hoje. Este, Aníbal, lá dos Conselhos de Tramandaí. A gente liga para a sala dos Conselhos e pede para falar com o Aníbal. Sabe tudo, já volta. Depois do nosso intervalo, rapidinho, vamos falar muito mais ainda com este grande cidadão, Aníbal, que além de meu amigo, hoje vem aqui para nos esclarecer sobre os Conselhos mais uma vez. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Estamos de volta aqui no Tendência Entrevista, ali atrás da barra, Tramandaí ao fundo. Aqui o Aníbal, mais uma vez atendendo carinhosamente o nosso convite. Ali do ladinho, vocês não estão vendo, está a Rosária, que já vai estar aqui comigo. E junto com ela o Alexandre, está lá de óculos de sombra, a Helena, Carla lá, e temos até o Bruno, recém-chegado de Salvador. Rapaz, ele e a Helena, sabia que a Helena andava lá na Bahia também, né? Chegou assim, meu rei! E eu assim, olha, é ela, né? É verdade, né? O Bruninho disse que estava lá no Pelourinho, né? Lá na casa de Paulo. Casa de Paulo. Vamos lá na casa de Paulo, junto com a manhinha. E aí quase que volta não. Vi até a CM de longe. O abanei. A CM, grande CM. Se vai à Bahia e não vê ele, né? Não foi a Bahia. Não foi a Bahia. O que a Bahia tem? O resto nós vamos cantar, deixa por conta do à toa. Escuta, vem aí o Conselho de Saúde. E saúde é coisa muito importante, que o Brasil, nos tempos bicudos a trancos e barrancos, como diz os gaúchos, há que se ter muita saúde, né? E principalmente mental, porque o que tem de gente ficando louca por aí e os loucos ficando mais loucos. Conselho de Saúde, Aníbal, Pois então, Cláudio, nós tivemos a oportunidade
de entregar, o prefeito deu posse ao Conselho de Saúde. É um conselho extremamente atuante, né? É um conselho vinculado com legislações e é um conselho que faz o seu papel de controle social de todos os recursos que são aplicados na saúde, né? Então ele tem uma importância fundamental para a área da saúde, não só no município de Tramandaí, como qualquer outro município, né? Nós estamos agora, desde janeiro até abril, começando a organizar a Conferência Municipal da Saúde. Isso é um processo que se dá até o dia 14 de abril, nos municípios, em todos os municípios do Brasil, e a partir de 14 de abril até 14 do mês 7, no estado. E depois, em agosto, então, com a Conferência Nacional, onde ela vai compilar todas as conferências dos municípios, estado, e a partir dali o resultado de todo esse processo que é construído aí até o mês de agosto. É um processo extremamente importante e eu gostaria de deixar um apelo aqui para a comunidade de Tramandaí que participe, que atendam ao chamado dos editais quando nós chamarmos para a conferência, porque dessa conferência dependem as políticas públicas que vão ser definidas a partir desses encontros, né? Nós estamos tentando este ano simplificar o máximo possível para que a comunidade tenha uma inserção rápida e definitiva dentro do processo de participação popular, né, através da conferência, elegendo seus delegados e, consequentemente, lá na conferência estadual, os delegados vão defender aquilo que o município entende que é necessidade como política pública para a saúde. A saúde agora, a conferência a conferência municipal, ela vai ser também organizada pelo Conselho Municipal com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, né? É todo um processo também grande, vamos dizer. Envolve toda essa estrutura ligada à saúde do município. Envolve toda a estrutura ligada à saúde do município. E consequentemente, o Conselho vai estar à frente desse processo aí. É um Conselho extremamente qualificado, um Conselho extremamente atuante, né? Então, que vai estar à frente desse processo. O SUS está fazendo 30 anos de existência, né? Tão jovem, né? Tão jovem, com tantos problemas de saúde. Tantos problemas de saúde, né? Tantos problemas de saúde. Daí o coitado do SUS meio anêmico, problemas de coluna, tem problema de visão, tem problema de memória, tá danado, mas vai melhorar. Não, vai melhorar. Na verdade, nós tivemos uma oportunidade de participar de um seminário de preparação das conferências nos municípios, né? Um encontro com as autoridades do SUS, com os conselhos estaduais, com o Conselho Nacional, e se conversou muito sobre o SUS. E lá se dizia, o SUS ele tem que cada vez mais avançar e cada vez mais a participação popular, o encontro da sociedade junto com o Sistema Único de Saúde, ele é extremamente fundamental, sob pena da gente perder todas essas conquistas que nós tivemos ao longo dos últimos 30 anos, que foi a criação do SUS. Então, reafirmo aqui o meu convite para que a sociedade de Tramandaí participe, atendam ao nosso chamado e venham construir conosco, com o Conselho e com a Secretaria de Saúde, a nova política para o município. Tem uma coisa que as pessoas não sabem. Mas tinha antigamente o IAPI, depois teve o INPS, depois teve o INSS e depois mudou a plaquinha lá para SUS. Não, é diferente. O SUS é o avanço desses outros todos e a junção do que vinha deles todos de bom. Aliás, tem os 3 pilares aí do SUS que o Bruninho estava dizendo para a gente aqui agora. Quais são os pilares do SUS, os 3? O controle social, a participação social e universalidade. A universalidade. A universalidade ela cresce com o SUS, e aí eu vou ser um pouquinho mais antigo, Cláudio. Eu vou te antes dizer, do IAPI? Antes, eu vou te dizer que eu lembro da Sandu. Sandu? Na Sandu. Lá em Cachoeira tinha. Lá na conferência, um fato que me chamou a atenção, que tinha um pessoal muito jovem, né? Que já é a geração, a Sandu, já é a geração filho do SUS, né, do Sistema Único, que é a universalidade, e isso está lá na Constituição, né, o direito a todos, ao acesso à saúde, né, às políticas públicas de saúde. O Brasil, aliás, é um dos poucos países que tem com esta penetração na sociedade. Isso. Né? Então nós chamamos a atenção que a conferência ela é um espaço, a conferência é um dos instrumentos do controle social,
ele é fundamental para que isso aconteça. Isso deve acontecer a cada 4 anos dentro do município. Nós chamamos a atenção, de novo, vamos reafirmar aqui, é importante a participação. Por quê? Porque o SUS, como outras áreas de governo, da União, vão passar por cortes financeiros. E com certeza o SUS não será diferente. Então nós temos que estar atento a todos esses movimentos, né? Por quê? Porque essa geração que está aí, ela conhece o SUS. Eu vou lá, eu reclamo da UPA que não está boa, mas eu tenho a UPA. E do tempo do INPS não tinha. Tempo do INPS não tinha, tempo da Sandu não tinha. Ou você tinha uma carteira profissional assinada no bolso, ou você não tinha. Ou não tinha. Era indigente. O sistema de... mesmo, era indigente. Enterrava como indigente, internava como indigente, era um horror. Era um horror. E isso nós avançamos muito, o país avançou muito com o sistema. Hoje nós servimos de modelo para outros países. E em algum momento, quando a gente vê a possibilidade de corte de recursos desse sistema, nós vemos a fragilização, né, das políticas públicas que vão ficar à mercê de recursos, né, da falta de recursos. Cada governo que entra diz sempre quase que a mesma coisa, não importa o partido. Não, nós teremos que fazer alguns ajustes, cortar algumas coisas, o dinheiro está difícil, está isso, está aquele outro. Ah não, tudo bem, corta lá o Ministério das Coisinhas, corta lá o Ministério do Exterior, tá. Agora, a possibilidade de se mexer no SUS, sabendo eu e sabendo o Aníbal, e muitos aí sabendo de que o SUS é a melhor, a maior e mais avançada plataforma de saúde do mundo, dito pelo Barack Obama, que veio aqui ver para daí desenvolver o que eles chamam lá de Obamacare, e que o tantã lá do Donald Trump quer liquidar também o Obamacare lá, que é o saúde para todos os americanos, e já parou grande parte, né? Cláudio, o sistema de saúde americano ele é bem diferente do nosso, Totalmente. Sistema. O nosso sistema ele é universal. Para todos. Universal. Ele é humanista, né? Universal. Ele atende lá o indivíduo independente de classe, de questão socioeconômica. O cidadão chegou, ele tem um atendimento. Independente de localidade, de raça, de crença, de cor, enfim. E muitos países vêm e copiam esse modelo. É um modelo, diga-se de passagem, extremamente socialista, né? Totalmente socialista, o Sistema Único de Saúde. Nós não podemos perder essas conquistas que ao longo dos 30 anos nós avançamos, né? Tanto é que servimos de modelo aí hoje para outras comunidades, o mundo afora. E que não começou com o governo socialista, começou com o governo de centro, né? Uma composição de centro-direita lá atrás, lá, né? Quando o Sarney começa a mexer, depois vira para o Fernando Henrique. Um dado, Cláudio, importante que nós quando falamos em esquerda e direita, um dos pensadores do SUS é o Osmar Terra. Que não tem nada a ver com a esquerda. Que não tem nada a ver com a esquerda. Né? Mas é um dos pensadores né, que defendeu essa proposta, que trabalhou junto nessa construção. É um homem pensante na área da saúde. Então, isso transcende essa questão ideológica de esquerda, de direita. Né? Quando tu senta lá na tua sala na prefeitura, tu que és um homem do campo ideológico, do campo da militância, do social, porque o Aníbal não é um militante de partido, nunca enrolado uma bandeira por aí. O Aníbal milita nas questões sociais. Isso digo porque vejo desde que o conheço, sempre ali, com os olhos nos livros e nas atas e nas reuniões e nas horas intermináveis de confecção de ata, de transcrição de ata, de ligar para aquele, liga para esse, forma tal conselho, outro conselho e tal conselho. Os caras reclamam, um bom era quando não tinha. É verdade, é verdade. Era quando não tinha. Quando não tinha. Também quero reforçar aqui, que nós já conversamos sobre isso, né? Nós somos ainda muito carentes da participação da sociedade junto aos conselhos. Na verdade, não aos conselhos. A sociedade está muito dispersa com essa relação de se identificar com o poder público, da forma que o poder público administra toda a vida da sociedade. Sim. Nós precisamos estar dentro desse conjunto. E isso é uma dificuldade, Cláudio. Isso nós temos dificuldade nos conselhos, nós temos dificuldade nas associações de bairros, e acaba sendo um encontro de 2, 3 pessoas, 4 pessoas que fazem lá. Se a população não participa, ela não vem para o debate, a administração vai ter que fazer.
com ou sem, ela vai ter que executar. Mas daí ela vai executar, ela vai executar de acordo com a visão do gestor público e não daquilo que o cidadão lá na frente talvez dissesse, não, mas eu gostaria que a porta do posto fosse para a esquerda, eu gostaria que o gabinete dentário atendesse de tal hora a tal hora. Perfeito. É uma... A discussão. É a discussão. Porque, na verdade, o gestor público ele não está lá na necessidade real do cidadão. O cidadão tem que trazer isto para dentro do debate e dizer, olha, a minha necessidade é essa, esse é o mundo que nós vivemos. A chegada no gabinete do gestor passa pelo Conselho. Passa pelo Conselho, Muitas das políticas públicas, né, muitas decisões ali passam pelos conselhos, pela discussão dos conselhos, né? Claro, isso é muito complexo, porque a gente envolve uma série de questões ali, mas a participação popular, ela é fundamental nesse processo de construção, né? Com os conselhos hoje a pleno vapor em Tramandaí, em grande parte aqui da região, mas acho que Tramandaí realmente é a que mais deu trabalho pela quantidade dos conselhos, os que ainda faltam serem criados, porque a necessidade vai determinando a criação destes conselhos. Todo mundo conhece o conselho tutelar, mas tem o da saúde, tem o da educação, tem o da merenda, tem o disso, né? São 33 hoje operando em Tramandaí? 33, claro. 33 conselhos e nós estamos aí com mais 2 projetos de criação de mais 2 conselhos. De mais 2 conselhos que nós entendemos quanto administração, que são 2 segmentos que estão dispersos no meio da sociedade sem um norte. Que são? Que é o artesão, né? E os clubes de mães. Né? Então são 2 conselhos que nós estão perdidos, hein? Estão perdidos, que precisam de um norte, porque o conselho ele tem essa também, além de controle social, ele tem essa finalidade de dar um norte para o segmento, né? De orientar o segmento, de construir as suas diretrizes ali, para que isso aconteça, para que as coisas aconteçam dentro do segmento. Sem isso, não há organização na sociedade. Né? Verdade. Aníbal, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora, para os otimistas, os pessimistas, os analistas políticos de toda hora de plantão, o especialista da última hora, o engenheiro da obra pronta, tem tudo na sociedade, né? Nós falamos agora da sociedade como um todo, né? Todo mundo é qualificado para discutir tudo, né? Mas o conselho discute a coisa específica do teu problema. Se o teu problema lá no Clube de Mães, eu mando um abraço para minha amiga Rejane, que também atua nessa área, a Rejane, né? Exato, que participa dos clubes de mães muito, aí, né? atuante. É uma militante. É uma militante. Claro. E a militância da Rejane é uma militância no campo da assistência e não do assistencialismo, que dá tema para outro programa, né? Porque assistencialismo é uma coisa e assistência é outra. Tu assiste o cidadão com uma ideia, com uma solução, não com o resultado sempre pronto. Sempre pronto, um dia a verba míngua e não tem mais solução. Então eu gostaria que tu deixasse para estes indecisos, muitas vezes, participe da reunião do conselho lá da tua região, do teu bairro, do conselho tutelar, do conselho da escola, do pais e mestres, tudo. Participe, é isso? Participe, venham conhecer os conselhos, venham junto da administração, saber que forma se faz isso. Essa é a minha mensagem, pedir que a população atue mais, esteja mais presente, para que ela, junto com a administração, consiga definir o que é melhor de política pública para todos. E não individualmente se faça política pública para um e para outros. Nós queremos essa administração, né, ela está voltada com uma política pública para toda a sociedade de Tramandaí, e não especificamente para um ou outro segmento. Para isso nós temos 33 conselhos discutindo 33 segmentos da sociedade, e vamos ampliar isso. Então eu peço, participem, venham, conversam conosco, nós temos o conhecimento técnico, o conhecimento legal daquilo que nós discutimos, de lá você sai com a informação precisa para fazer o debate lá na rua, na sua casa, na sua comunidade, leve a informação correta. Vamos construir uma cidade diferente a partir dos conselhos. Isso mesmo. Monte seu conselho, monte sua associação, participe, faça a pressão boa pressão, a pressão da política, através deles do conselho. Aníbal, uma honra enorme
te ter tido aqui conosco. Prazer enorme, é sempre muito bom conversar com o Aníbal. O tempo passa correndo demais, porque não tem nada que se pergunte ao Aníbal que ele não saiba. E quando ele não sabe, o Bruno levanta lá atrás da câmera o cartaz. Veio lá de casa de Paulo agora. Isso, exato. Preparado, né? Parado. O Bruno é nosso parceiro lá nos conselhos, né? Também atuante fortemente nas políticas públicas, até fora da área dos conselhos, né? Um militante aguerrido, de luta, né? Exato. Gosta bastante de viajar para a Bahia, mas é um guerreiro. Será que também, tem né? casa de Paulo? Olha, vamos conversar aí. Veja bem. Um abraço, então, bem forte ao Aníbal e a sua equipe toda lá. E a administração de Tramandaí, que teve a grande luz em trazer para perto de si este competente homem que esteve conosco aqui no Hotel Samburá, no Tendência Entrevista, que volta num próximo programa. Abraço a Paulo e Bruno, até a próxima.